Governo sofre derrota no Congresso e oposição vai comandar CPMI do INSS. E você vai ver também. Pesquisa Quest mostra que 61% dos brasileiros desaprovam o governo Lula e 46% aprovam. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos. Vídeo mostra a Porsche do influenciador Gato Preto passando no sinal vermelho antes do acidente. E ainda, uma homenagem aos 45 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Há muita gente que ainda precisa ouvir a palavra da graça de Deus. Parabéns, Igreja da Graça, 45 anos para a glória de Deus. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E o governo sofreu uma derrota na indicação do presidente da CPMI, que vai investigar as fraudes do INSS. O senador da oposição, Carlos Viana, do Podemos, foi o escolhido. A eleição foi disputada. O senador de Minas Gerais, Carlos Viana, do Podemos, teve 17 votos, 3 à frente do senador do Amazonas e aliado do governo, Omar Aziz, do PSD. Com o resultado, Viana se tornou presidente da CPMI e escolheu como relator o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, que, assim como Viana, é aliado de Jair Bolsonaro. O presidente da CPMI é responsável por coordenar os trabalhos. Ele vai marcar sessões para ouvir testemunhas, comandar reuniões internas e acalmar confusões que são comuns nas comissões. O resultado é uma derrota para o governo, que tenta abafar a fraude bilionária do INSS dos noticiários nacionais. E uma vitória para a oposição, que quer usar a fraude de 6 bilhões de reais do INSS para tirar o foco do tarifaço imposto por Donald Trump, com o apoio do deputado e filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro. Ao saber da derrota na CPMI, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e conversou por 40 minutos. Além disso, ele convocou uma reunião no Planalto com líderes do governo para elaborar os próximos passos em relação à CPMI. E o governo Lula teve queda nos índices de desaprovação em comparação com o mês de julho. É o que mostra a pesquisa Quest. Segundo uma nova pesquisa feita pela Quest, o governo Lula manteve tendência de queda nos números de desaprovação. 51% dos entrevistados desaprovam o terceiro mandato do presidente. Em julho, esse percentual era de 53%. Por outro lado, a aprovação teve alta de 3 pontos percentuais, chegando a 46%. Já os que não sabem ou não quiseram responder ficaram em 3%. A pesquisa também fez coleta por estado. Goiás, São Paulo e Paraná tiveram os maiores índices de desaprovação. Em relação à aprovação, Pernambuco e Bahia lideraram com um índice acima de 60%. Foram entrevistados mais de 2.000 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelos Estados Unidos, disse que os bancos podem ser punidos caso apliquem as sanções estrangeiras. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no mês passado, com base em uma lei criada para impor penalidades econômicas a estrangeiros considerados corruptos ou violadores de direitos humanos. Moraes disse em entrevista à Reuters que tribunais brasileiros podem punir bancos que aplicarem sanções internacionais que não possuem decisão judicial brasileira.
Na entrevista, Moraes afirmou que decisões de tribunais e governos estrangeiros só podem ter efeito no Brasil após validação por meio de um processo doméstico. Segundo ele, portanto, não é possível confiscar bens, congelar fundos ou bloquear propriedades de cidadãos brasileiros sem seguir esses trâmites legais. As falas de Moraes apontam também para possíveis consequências da decisão de segunda-feira do ministro do STF, Flávio Dino, que alertou que leis estrangeiras não podem ser automaticamente aplicadas no Brasil. E especialistas na área disseram que o embate pode ter consequências sérias para instituições financeiras brasileiras. E uma câmera de segurança registrou um momento em que o Porsche, com os influenciadores Bia Miranda e Gato Preto, bate em outro carro após ultrapassar o sinal vermelho. O influenciador foi preso na Zona Norte logo após o acidente. As imagens de uma câmera do programa Smart Sampa mostraram o momento do acidente entre o carro dos influenciadores Samuel Santana, mais conhecido como Gato Preto, e sua namorada Bia Miranda. Avançou o sinal e atingiu a lateral de outro carro por volta das 6h20 da manhã na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste de São Paulo. De acordo com testemunhas que estavam próximo ao local da batida, o Porsche dirigido por Gato Preto estava em alta velocidade e cometendo irregularidades de trânsito. A imagem mostra o veículo andando pela Faria Lima quando ultrapassa o sinal vermelho e atinge o carro de um idoso que levava o filho para a faculdade. Ele bateu a cabeça no airbag do carro e teve um ferimento na mão e foi levado ao pronto-socorro. Após a batida, o carro ainda bate em um poste de semáforo. Uma testemunha que não se identificou revelou que logo após o acidente, os assessores dos influenciadores tiraram ambos do local, junto com os pertences que estavam no carro. Em um pronunciamento nas redes sociais, logo após Gato Preto ser detido pela polícia em Tremembé, na zona norte de São Paulo, Bia Miranda disse que as informações do acidente que foram passadas a elas é que o idoso havia ultrapassado o sinal vermelho, mas que não sabe exatamente como tudo aconteceu, pois estava distraída mexendo no celular no momento da batida. E disse também que irá arcar com os custos do acidente e mesmo que se o motorista do outro carro estiver errado ou certo, não deixará ele ficar no prejuízo. E veja a seguir, Internacional e Flamengo fazem jogo decisivo pela Libertadores. E ainda, uma homenagem aos 45 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h45 pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Redação Hit. Aliás, no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Uma revista elegeu a camisa mais bonita de todos os tempos, né? Parece que a eleita foi uma sul-americana, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Uma revista da Espanha elegeu a camisa do Boca Juniors da Argentina do século passado a mais bonita de todos os tempos. E também tem brasileiro na lista. Vamos conferir. A revista Panenka da Espanha elegeu a camisa do Boca Juniors de 1981-82 como a mais bonita da história do futebol. Para celebrar a edição de número 150 da revista, foram reunidas 150 camisas memoráveis do mundo todo, incluindo uniformes de clubes brasileiros como Flamengo e São Paulo da década de 90. A revista então fez uma enquete com seguidores e leitores para saber qual seria a peça mais bonita. Para a disputa final, ficaram as camisas do Brasil de 1998, da Alemanha de 1990, da Fiorentina na temporada 98-99 e do Boca Juniors de 1981 e 1982. Foram mais de 100 mil votos durante toda a campanha e a camisa do Boca, usada por Diego Maradona no início dos anos 80, foi eleita a mais bonita. A camisa marcou a conquista do único título de Maradona pelo clube, sendo o Metropolitano de 1981. O ídolo argentino ainda somou mais 2 passagens pelo Boca Juniors, onde se aposentou do futebol em 1997. Maradona morreu aos 60 anos em 2020.
E Bruno, vamos falar agora de bola rolando, né? Porque hoje tem confronto brasileiro e decisivo pela Libertadores. Isso mesmo, Internacional e Flamengo duelam pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O rubro-negro venceu os últimos 2 confrontos entre as duas equipes. E agora o Colorado vem para o jogo do tudo ou nada nesta noite. Internacional e Flamengo entram em campo às 21h30 desta quarta-feira no estádio Beira-Rio para decidir quem fica com a vaga nas quartas de final da Libertadores. O duelo de ida acabou em 1-0 para o Flamengo no Maracanã. Então basta um empate para passar de fase. Já o Inter precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para garantir a classificação. Caso ganhe por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O confronto será o terceiro na sequência entre as equipes. No domingo, o Flamengo venceu novamente, e desta vez por 3-1 em pleno Beira-Rio pelo Brasileirão. O Inter ainda sonha com a classificação. Vai contar com a força de mais de 48 mil torcedores para isso. Mobilizados, os colorados prometem realizar mais uma edição das clássicas Ruas de Fogo para recepcionar a delegação. Para o jogo, o técnico Roger Machado deve contar com a volta de Alan Patrick, que foi preservado no domingo, e Carboneiro, que está recuperado de lesão. Uma provável escalação do Inter conta com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley e Ricardo Matias. Já pelo lado do Flamengo, Felipe Luiz vai contar com 3 nomes que não estavam no jogo de ida: Arrascaeta, voltando de suspensão, e Danilo e De La Cruz, que foram liberados pelo DM. Para descansar, um dos zagueiros é provável que Danilo seja titular. Uma provável escalação do rubro-negro conta com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira ou Ortiz e Alexandre, Jorginho, Saul e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Os cariocas chegam embalados pela série de 5 partidas de invencibilidade, com 4 vitórias nos mais recentes compromissos. E além do bom momento, o histórico do confronto é a favor do Flamengo. Este será o 6º confronto entre Flamengo e Internacional, e o rubro-negro carioca nunca perdeu para os gaúchos. Os encontros aconteceram na Libertadores de 93 e 2019, e nas 2 ocasiões o Flamengo saiu vencedor. Confira agora o histórico de Flamengo e Internacional na Libertadores. São 5 jogos, 3 vitórias do Flamengo, 2 empates, 7 gols do Flamengo e 2 gols do Internacional. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, vamos mudar de assunto porque hoje é um dia especial, né? A Igreja Internacional da Graça de Deus completa 45 anos e nós preparamos também uma reportagem muito especial para celebrar a data. Acompanhe. 20 de agosto de 1980. Nesta data, o missionário R.R. Soares inaugurava a Igreja Internacional da Graça de Deus em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Era a primeira de milhares de igrejas que ele ainda fundaria no Brasil e no mundo. मेरे भारत के दोस्तों आप कैसे हैं आज? Buonasera tutti italiani. Buonasera pastor Hilton e amigos da Romênia. O Ministério de R.R. Soares hoje alcança quase 200 países por meio de igrejas físicas, canais de televisão e pela internet. Do globo terrestre, milhões de pessoas passaram a ter acesso à palavra de Deus a partir do desejo que nasceu no coração de um menino. Passei no meio do pessoal, cheguei na frente, olhei a televisão assim e gostei. E quando eu gostei, Deus começou a falar o meu coração. Eu virei as costas para a televisão e olhei para todo mundo. O pessoal estava assim, ó. Tá todo mundo com os olhos assim na televisão. Aí eu disse, Jesus, não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. Ainda criança, o missionário já compreendia com excelência a ordem deixada por Jesus em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu entendi isso desde menino.
que a Bíblia falava para evangelizar. E eu tentava evangelizar, às vezes os colegas não queriam, porque naquele tempo xingava a gente, dizia que nós éramos doidos, débeis mentais, gente do raciocínio inferior. Cuidado com esse pessoal que eles são perigosos. Mas eu tentava e conseguia evangelizar alguns. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor Deus em Romanos, capítulo 10. O versículo é o 14 e diz assim: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então tem que falar de Jesus, a pessoa tem que ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Deus, estou aqui, me usa. Menino, pobre no Espírito Santo, mas eu já procurava dar a palavra do Senhor. A minha vida toda eu dedico para evangelizar, principalmente os que nunca ouviram. E Deus tem me usado bastante. Para 45 anos, 20 de agosto de 1980, nascia oficialmente a Igreja Internacional da Graça de Deus, registrada. E 45 anos se passaram. Quantas vidas, eu sou uma delas, entenda bem, quantas pessoas encontraram Cristo? Milhares, milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Recentemente, chegou aos meus ouvidos que uma família árabe conheceu Jesus através do nosso programa como missionário R.R. Soares no mundo árabe. Eu falei do mundo árabe, mas tem na Índia, tem na África, em todo lugar tem alguém que reconheceu, que aceitou Jesus Cristo através do ministério. E as curas, os milagres, que podemos dizer, os cegos, os surdos, os mudos, quantas pessoas curadas e libertas. São milhares de vidas transformadas pela fé. Jesus curou o pé do meu filho, que era torto desde que ele estava na barriga. Traz ela aqui em cima. Glória a Deus, aleluia. Esse Jesus é demais. Missionário, você é uma benção de Deus na minha vida, na vida da minha família. E eu agradeço por ter feito parte da sua trajetória de vida. Porque quando nós chegarmos na glória, eu vou falar: Jesus, obrigado por ter colocado esse homem na terra para orar, para ajudar as pessoas e para libertar. O Senhor é fiel, Deus. Ele que começou uma obra há de terminá-la. E ele fala sempre assim: eu não preciso descansar, eu vou descansar com Jesus. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Parabéns, Igreja Internacional da Graça de Deus, pelos seus 45 anos de história. E que venham tantos outros anos, para a glória do Senhor Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Olha, e o deputado federal Davi Soares também mandou um recado especial em comemoração ao aniversário da igreja. Vamos ver. Meus parabéns aqui vai hoje para a Igreja Internacional da Graça de Deus, que está comemorando 45 anos. Parece que foi ontem, uma criança muito com tenra idade, e o início foi muito difícil, mas o Senhor nunca desamparou a igreja. E o Senhor nunca desamparará aqueles que buscam a Ele. O que acontece com a Igreja da Graça hoje, a palavra chegando a mais de uma centena de nações, pessoas de todos os cantos da terra têm dito que Jesus Cristo é o Senhor, através dessa mensagem simples do Evangelho que Deus tem nos usado para pregoar. Meus parabéns aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na pessoa do missionário R.R. Soares, do pastor Jaime de Amorim, a todos os pastores integrantes desse grande ministério, e a você que foi alcançado, que um dia ouviu a palavra, foi tocado, Deus curou. Que Deus continue fazendo ainda mais por você, e ainda temos que fazer mais. Há muita gente que ainda precisa ouvir a palavra da graça de Deus. Parabéns, Igreja da Graça, 45 anos para a glória de Deus. Olha, em nome de toda a equipe do Jornal das 18h30, eu também quero dar os parabéns para a Igreja Internacional da Graça de Deus e todos que fazem parte dessa belíssima obra. Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.